Vamos lá, pastor. Tranquilo, querido? Acabou de chegar aqui a caixa. Creio eu que tá aí o Epson, né? Aquele preto. E o Epson também W28, né? Dois projetores. Acabou de chegar, man. Tá na mão, querido. Vou abrir a caixa aqui e já te falo. Então é isso que chegou aqui, tá? O Epson S6 e o W28 também da Epson. Tá bom, querido? Vamos lá, como eu te falei, o Epson sem novidade. Considere-se consertado, sem erro. Agora aqui eu vou ver qual que é o defeito pra tá indo atrás das peças. Vamos lá, o W28, né, que é incógnita. Pus na tomada, ok. Ligou, standby. Fiz nada ainda, tá? Só pus na tomada, vamos ver. Deu bip. Lâmpada acendeu. Ué. Ah, acendeu a lâmpada aqui, rapaz. Vamos ver, vamos ver. Será que vai apagar? Não. Não deu. Vamos ver a situação. Opa, quase caiu. Pera aí. Ó, acendeu. Acendeu. Rapaz, vamos pro HDMI aqui. Vamos pro HDMI, ó. Vamos lá. Foi. Coloquei o HDMI. Ligou. Será que vai reconhecer? A única coisa que está acontecendo é que não está reconhecendo a entrada HDMI, tá? Tem uma marquinha ali na projeção, uma manchinha bem leve que eu tô vendo daqui. E vamos pelo cabo VGA. Pera aí, segura aí que eu tô com uma mão só. Ah tá, tô vendo ali. Ué. O que se passa? Que estranho, rapaz. Então, o projetor, eu tô vendo aqui, funciona. Tem marcas na projeção sim, mas só eu consigo te mostrar se a imagem ficasse colorida. Mas já que no azul eu consigo ver que nós temos manchas na projeção. Então, você tem alguma coisa no bloco óptico? Eu só vou descobrir desmontando. Ó, os dois cabos conectados aqui no notebook. Ele procura, mas não localiza. Tá bom, querido? Então, é isso. Você tem um problema inicialmente aí na placa lógica do aparelho, né? Não reconhece nem VGA, nem HDMI. Estranho, né? Ter dado defeito logo nas duas. Negócio... Bom, basicamente isso daí. Vamos que vamos. Tá, vamos lá para mais um detalhe aqui. Esquisito, coisa de novela da Globo, tá? Vamos lá. Você tem um W28. Eu liguei ele aqui de novo porque eu vi isso na hora, mas eu esqueci de falar. Você tem um W28, ou seja, um projetor WXGA, que trabalha com resolução 16:9, aspecto, aliás, né? O que você está percebendo aí? Que a imagem está 4:3, a imagem está quadrada, né? Então, projetores como da linha SVGA e da linha XGA trabalham com aspecto 4:3, que é uma imagem quadrada. O seu projetor, né? Ele já é de alta definição, já é da linha WXGA, ou seja, nessa tela azul a imagem não poderia ser quadrada, né? O que define um quadrado? Com 4 lados idênticos, né? Pelo menos isso que ensina na escola. A imagem deveria ser aspecto 16:9, ou seja, retangular, né? Não poderia ser um quadrado perfeito, ela teria que ser retangular. A parte de cima e de baixo deveria ser mais espichado e deveria ser um pouco mais larga a imagem, porque ele já é de alta definição. Então, quer dizer, tem coisa errada aí, né? Eu não abri o projetor ainda, tá? Tô fazendo de novo o vídeo aqui. Então, rapaz,
novela da Globo. Pode ser que você tá com uma carcaça do W28, mas eu te asseguro que o que tá aqui dentro não é um W28. Pode ser um X24, pode ser um S18, né? Que é igualzinha a furagem das peças. Mas não é um WXGA, tá? Isso eu posso te garantir. Se já estava assim, ou teve modificação lá na assistência, quem vai me responder é o senhor, tá? Mas sem medo de falar, né? Fora a questão de não estar funcionando o HDMI e o VGA, não está usando nem a placa lógica e nem o bloco óptico WXGA, tá, meu querido? Isso aí, só de ver aqui eu já vi que tá muito errado. Aqui, pastor, tô pondo aqui na bancada, tá? Não tem lacre nenhum, projetor, lacre nenhum. Tá? Essa é a situação do projetor, tá bom? Aqui tem fechado, não fechou direito, por isso que ficou esse vãozinho. Não tem lacre. Geralmente a assistência quando mexe, eles colocam o lacre deles e tal. Mas não tem lacre nenhum. Fechou? Vamos que vamos. Vamos lá, pastor. Tô abrindo aqui seu projetor, né? Que o Epson é super facinho de desmontar. Já tirei aqui, tal, os parafusos, tal, beleza. Ainda não tirei a sua placa daqui. Tá, vamos para uma observação boba. Tá. O que você tá vendo aqui? H550, certo? Essa placa aqui é do senhor, ó, tá bonitona, tá? O projetor tá lindo, mano. H550. Quando você vira o projetor, que você vai conferir o modelo, o que tá escrito aqui? H654. Então aqui, ó, a placa tá marcando H550, certo? H550. E embaixo do projetor tá marcando H654. Não tá batendo o modelo com a placa. Lembra que eu te falei que trocaram essa placa lógica e trocaram esse prisma? Beleza. Aqui, eu não falei pro senhor que eu tenho uma placa de S18 aqui, uma placa de S18, ó, eu tenho aqui. Beleza. Se aqui realmente estivesse com um conjunto da placa e do óptico do W28, quando eu colocasse essa placa aqui, não funcionaria, não daria imagem, daria uma imagem cortada, toda zoada, entendeu? Porque a resolução desse prisma não bate com a resolução do S18, tá? Como eu falei pro senhor, pode ser tanto um S18 como um X24, né? Que eles, na verdade, né, vamos com uma aulinha técnica aí. A placa do S18 e do X24 é a mesma, só muda o software da resolução. Só que quando você passa para a linha WXGA, que é o seu caso, né? W28, que é outra linha, outra pegada, a placa-mãe já é diferente. O que está escrito na placa já é diferente, né? Aqui, no mínimo, teria que estar marcando H600, no mínimo, tá? Mas, geralmente, a numeração da placa-mãe, né, do modelo, bate com a numeração que está embaixo do projetor, né? É uma questão de lógica, né? Então, o correto mesmo seria aqui tá escrito H654, né? Igual tá aqui, ó. H654. Deixa eu focar. Focou. H654, modelo, tá vendo ali? E se você pegar a minha placa de S18, que eu sei que é de S18, tá marcando o quê? Igualzinho a sua. Ô, meu pai, celularzinho ruim. H550. Beleza? Mas vamos lá. O que eu vou fazer aqui, ó? Minha placa tá marcada, tem um selinho meu, sem dizer que minha placa é velha, ó. Tá vendo como tá feia aqui? Toda feinha, né? E a sua não, a sua placa tá novinha. O que eu vou fazer? Fazer o teste simples. Vou pegar essa placa aqui e jogar aqui. E ainda vamos descobrir se realmente esse aparelho foi modificado. Já tem essa questão da marcação aí que não tá batendo, né? Mas vamos deixar pra lá, vamos ver. Vamos lá, pastor, vamos lá. Vou continuar explicando que eu sei que é confuso, mas só para o senhor entender. Que o Epson 18, 24 e o 28, independente da resolução, eles são muito parecidos, tá? Então é realmente confuso, mas só para o senhor entender. Essa placa que eu coloquei aqui agora, ela é de um S18, tá? Aquela placa ali do senhor
supostamente deveria ser de um W18, mas eu sei que não é, tá? Qual que era a minha dúvida? Se era de um S18 ou de um X24. O S18 trabalha com resolução SVGA e o X24 trabalha com resolução XGA. Só para o senhor entender, quando você coloca uma placa de resolução não compatível com o prisma, olha o que acontece no Epson, olha como é que fica. A imagem fica toda zoada, tá vendo? Não funciona, tá? Isso aqui não é defeito, isso daqui é porque a minha placa lógica é de uma resolução, que é a do 18, que eu sei que está marcado que é minha, e o seu prisma é de outra resolução, mas espera lá. Aqui deveria ter um prisma WXGA e não está acontecendo. O que está aqui é um prisma XGA. E como é que eu provo isso? Muito simples. Eu tenho uma placa velha ali de X24 também, que liga, funciona, mas também, igual a sua, não funciona nem o VGA nem o HDMI. Então é isso. Qual que é o X da questão? Nós temos aqui um W28, certo? Resolução WXGA retangular, alta definição, porém, não me pergunte quem e quando, fez uma modificação, colocou uma placa lógica de X24 e colocou um prisma de X24, que é um excelente projetor, só que o W28 é superior, é bem mais caro, entendeu? É outra máquina. Então, já coloquei uma placa GS18, o que aconteceu? Reconheceu o VGA, ó, tá vendo ali, ó? Funcionando, né? Tá na tela do Windows. Reconheceu o VGA, você tá vendo ali as marcas, as pastas do Windows, só que a resolução não tá batendo. Então agora eu vou colocar a placa do X24, segura aí. Vamos lá, pastor. Antes de eu colocar a placa lógica do X24 que eu tenho, que é essa velhinha aqui para teste, eu vou te mostrar a numeração do prisma, tá bom? Qual que é a numeração do prisma aqui? Eita, celular meia boca. Vamos ver se eu consigo focar. Pera aí. O que o senhor tá vendo ali? H387, tá? H387, certo? H387. Vamos lá, então. O que a gente encontra quando a gente põe na internet H387? Prisma de qual projetor que aparece? Eu já pus aqui no Google já, ó. Quando você coloca aqui Epson H387, a primeira linha prisma LCD completo, X24, X36, que é o mesmo prisma. Mas você pode ver que é linha XGA, não tem nada de WXGA, tá? Vamos lá, continuando. Vamos lá, querido, só recapitulando. Essa é a sua placa-mãe, que deveria ser do W18, mas é do X24. Essa é do S18, que é minha, tá bom, meu querido? E essa aqui, bem veinha também, é uma do X24, que é minha também para teste. Ela não funciona nada, nem HDMI, nem VGA. Inclusive, até o conector do HDMI eu já arranquei para colocar em outra placa. O que você está vendo aí? Imagem perfeita, não está cortada a imagem, tá vendo? Por quê? Porque dentro do seu W28, não me pergunte o porquê, alguém trocou o prisma e a placa lógica, transformando ele no X24, ou seja, dando um downgrade de tecnologia de resolução, tá? Outra coisa, que eu já citei na outra parte do vídeo, a imagem está quadrada. Tá? O W28 não trabalha com imagem quadrada, e sim imagem retangular. Tá? Qualquer projetor de resolução WXGA ou superior, a imagem vai ser retangular. Ah, César, mas não é só para um vídeo? Não. É uma questão física. Os painéis são retangulares, né? O projetor WXGA ele é incapaz de produzir uma imagem dessa, ainda mais na tela de apresentação, né? Enfim, a numeração da placa não bate, a numeração do prisma não bate, né? A numeração da placa não bate com W28 e 5x24, a numeração do prisma não bate com o prisma do W28 e sim do X24, tá? E eu peguei aqui uma placa-mãe do 18, que é outra resolução, não funcionou. Só que quando eu pus a do 24, funcionou perfeitamente, tá? Lembrando, como novamente eu vou bater nessa tecla, a placa do
18 e do 24, realmente elas são muito parecidas, tá? Realmente tem poucas modificações, é mais realmente via software, que aqui trabalha com resolução SVGA e aqui XGA, tá bom? Por isso que você vê, até eu fiquei em dúvida. Primeiro eu testei a do 18, não bateu, mas eu tinha certeza que a do 24 ia bater, e bateu, tá? E fazendo um comparativo de componente, tudo, a placa que veio aqui é idêntica à minha placa do X24 que eu tenho para fazer teste aqui. E aí tá funcionando perfeitamente, não tem como ser mais claro do que isso. Tem nenhuma numeração bate e o teste final, que é o teste físico, incontestável, tá bom? Então é isso, querido. O seu W28 é um X24. Agora, quem fez essa modificação, só Deus sabe. Vamos lá, meu querido, finalizando aqui, pelo menos uma notícia boa para você, né? O HDMI realmente não funciona, já testei inúmeras vezes, não sobe de jeito nenhum. Porém, por desencargo de consciência, né? Montei de novo a sua máquina, tá? Montei minhas placas ali, montei. Por desencargo de consciência, passei um álcool isopropílico na entrada, esfreguei, limpei bonitinho. E a entrada VGA voltou a reconhecer. Maravilha, né? Então aí nós temos a entrada VGA funcionando perfeitamente no seu aparelho, que era um W18, agora é um X24. Tá bacana, a imagem tá boa, tá bonita, mas tem uma mancha ali, né, no branco. Não sei o que que é, porque eu também não desmontei o prisma. Fechou? Vamos para um vídeo aqui testando. Abrir. Ah, lembrando que eu ainda não fechei o aparelho, tá? Tá só encaixado só. Tem que pôr os parafusos. Mas aí até então, maravilha. Tem aquela mancha que aparece só no branco, né? Que pra você aí na igreja não faz a mínima diferença, porque a igreja só passa letra, né? Em fundo preto ainda. Então, fundo preto com letra branca. Então, maravilha. Tá ligado só 1 minutinho, 2, né? Tem que deixar ligado há mais tempo para ver. Mas até então, o diagnóstico é esse. Funciona, tá? Tá funcionando. Você pode usar no VGA aí na igreja aí, né? Claro que eu tenho que deixar ligado aqui umas 3, 4 horas para ver como se comporta. Mas tudo indica, tá funcionando. Tá com aquela marquinha no prisma mais tranquilo, tá bom? Só que não é mais o seu W28, tá bom? Não é um W28, é um X24. Beleza? Agora eu vou terminar de fechar, vou pôr os parafusos e vamos que vamos. Vou fazer um compilado de vídeo, juntar tudo, essa novela, né? Essa situação toda e vou mandar pro senhor. Então vamos lá, né? Vamos lá. Rapaz, que novela foi essa daí? Raramente eu, vou muito a fundo nessas questões, apesar que eu sou muito detalhista, mas nesse caso aí é necessário até um fechamento na informação, né? Fazer um catado de informações, né? Vamos lá então. Vamos fazer uma cronologia e uma linha de raciocínio baseado no que o senhor me passou, pastor. O senhor me falou que esse projetor chegou na sua igreja exatamente em 2017, beleza? Maravilha. Que foi doação de uma outra igreja, de um outro pastor, né? Segundo o que o senhor me falou, a gente conversando no telefone. Depois que eu desliguei a ligação, o que eu fiz? Primeira coisa que eu fiz foi ir no Google para saber que ano que foi fabricado o Epson W28. E eu vi que ele foi fabricado em 2016. Levando em consideração que é em outro país, as coisas demoram um pouquinho para chegar aqui no Brasil. Chegou aqui em 2017, ou seja, o projetor realmente chegou novo para o senhor. Ou se o outro pastor tenha comprado em 2016 e 2017 tenha feito uma doação para o senhor. Novo, né? Então, fica difícil acreditar que em tão pouco tempo esse projetor já tenha passado por manutenção, por assistência técnica, né? E o senhor me falou que ele chegou novinho, com cheiro de novo, lacrado, e eu acredito que a cronologia bate. Fabricado em 2016, 2017 já estava com o senhor, né? Mesmo que seja de segunda mão, não teria como esse projetor dar defeito em um ano. Não vou dizer que é impossível, mas é improvável. Tá, continuando a linha de raciocínio na cronologia,
É agora em 2024, né, que estamos. O senhor falou que há mais ou menos 3 meses atrás, 2, 3 meses atrás, deu problema no projetor dele não ligar mais. Lembrando, né, fazendo uma observação, que você me falou que antes dele parar de funcionar, a entrada HDMI parou de funcionar, que é comum, tá? O projetor da Epson dá muito problema em HDMI. E aí a gente orienta o cliente a usar a VGA, né, para continuar usando o equipamento. Então, nesse meio tempo, desde 2017 até agora em 2024, né, nesses anos aí, o projetor deu problema na HDMI, vocês começaram a usar a VGA, até dado momento, nesse ano, em 2024, parou de funcionar completamente. O projetor não ligava, né? Não ligava. Enfim, o que o senhor fez? Mandou para uma assistência, onde o senhor também me relatou via telefone de que teve problemas com essa assistência, que eles não consertavam e não devolviam o projetor. Você me falou que ficou lá mais ou menos 2 meses, mais ou menos, né? Se eu estiver falando besteira, o senhor me corrige até nos comentários e tal. Tá bom, querido? Mas o senhor me falou que ficou, bem que se dizer, 2 meses lá. Resumindo, eles não consertaram, né? O senhor pediu de volta, né? O projetor, foi aquela briga, porque queria mandar para mim dar um diagnóstico pro senhor. E o cara sempre te dando desculpa, né? O dono da assistência, de que o técnico não estava lá, que era um técnico freelancer, né? História complicada, eu não vou entrar nesse mérito. História complicada. Como é que você tem uma assistência e não tem um técnico lá? Ou melhor, você tem assistência e você não é o técnico, né? Enfim, depois de muita briga, o senhor ficou muito bravo com isso, né? O senhor me relatou, ficou muito chateado, conseguiu o projetor de volta. Antes deles mandar o projetor de volta, ele te passou um orçamento, falou que tinha peça, não falou qual era a peça, não falou qual era o defeito, não te passou um orçamento prévio. No chute, na hora de te devolver o equipamento, falou que tinha peça para fazer o conserto, que custaria R$750. E eu falei para o senhor que era uma pechincha esse conserto com um W28, né, que é um projetor que não tem peça de reposição, e as peças que tem é o olho da cara. Beleza. O senhor mesmo, ouvindo essa oferta, vendo que ficou barato o conserto, né, não quis, porque perdeu a confiança na assistência e preferiu mandar para mim aqui para São Paulo. Beleza, maravilha. Chegando aqui, botei o projetor na tomada, ele funcionou, ligou e projetou. Aí conversei com o senhor, tal, expliquei que tinha uma manchinha na imagem e tal. Fiz o primeiro vídeo, o primeiro take, liguei para o senhor, conversamos. Na sequência eu também fiz um segundo take, que eu tinha reparado mesmo que a imagem estava quadrada, mas na hora eu não me liguei. No segundo take que eu fiz, eu falei: pastor, tem uma coisa errada aqui. O W28 tem imagem retangular, porém esse aparelho está com imagem quadrada. E no telefone eu falei para o senhor, ou colocar as peças do S18 lá dentro, placa e prisma, ou colocaram a placa ou as peças do X24, que eu sei que a pinagem bate. Dito e feito, testei peça do 18, a placa do 18, subiu como o senhor viu, né, com a imagem cortada. Quando eu coloquei a placa do X24, que era a segunda suspeita, lindão, o aparelho funcionou perfeitamente. Sem contar que a numeração da placa lógica não bate com a numeração que está embaixo do projetor do modelo, tá? Isso aí já é um indício de que não é a placa certa. Os painéis, né? Fisicamente eles têm que ser retangular, que eu não cheguei a mostrar no vídeo, que eu não quis desmontar tudo, tá? E o XGA é quadrado, mas enfim, para não ter dúvidas, para não ser interpretativo, o que eu fiz? Filmei a numeração do painel e joguei no Google. Pronto. Na hora constou lá prisma de X24 e prisma de X36, né? Que eles são compatíveis. Beleza, então a numeração não bate da placa, a numeração do prisma não bate. Fiz o teste físico aqui, coloquei uma placa de X24, subiu perfeitamente. Então o que nós temos aqui hoje é um X24 e não um W28, tá bom? Outra coisa, cara, sinceramente eu não sei o que aconteceu lá na assistência. Eu duvido muito que realmente, que nem o senhor falou no telefone comigo, duvido muito que o outro pastor tenha mandado o aparelho modificado.
Se ele tivesse já passado por conserto, o cara tinha falado, né? Eu não sei se o senhor comprou, pelo que eu entendi foi uma doação, né? Mas enfim. E outra coisa, se você mandou para um cara que realmente é técnico de projetor, porque assim, ser técnico é uma coisa, ser técnico de projetor é outra. O cara pode ser técnico de notebook, de máquina, do que for, mas ser técnico de projetor é um conhecimento muito específico. E qualquer técnico que trabalha com projetor ia ser que nem eu, ia ligar e já ia achar estranho. Ué, por que a imagem tá quadrada? Tá? Tipo, mano, a gente mexe com projetor todo santo dia, da linha X, da linha S, da linha X, da linha W, né, que deveria ser o seu, Full HD, a gente mexe todo dia com esses projetores, né? Então, é uma coisa muito simples. Quando alguém me liga um projetor na minha frente e fala, ó, isso aqui é Full HD, de bater o olho eu já... será que isso é Full HD mesmo? Porque a gente tem uma memória, né? Uma memória visual que está no nosso subconsciente. Isso é natural em qualquer coisa. Se você pegar um mecânico para arrumar seu carro, se realmente ele for mecânico de carro, de ouvir o barulho do carro, ele vai saber que tem uma coisa errada. Você está entendendo? Se você pegar um técnico de notebook, mesmo que mexe com notebook, de inicializar um notebook, se demorar para inicializar, ele já sabe que tem uma coisa errada, porque ele sabe a velocidade daquele notebook. E assim sucessivamente, né? Então, conforme a gente vai trabalhando, a gente vai adquirindo essas habilidades especiais, né? Que só a gente trabalhando no dia a dia. Mas aqui, como era uma coisa muito grave, tá? Uma alteração muito grave que está prejudicando o senhor financeiramente, ou seja, o cara fez um downgrade na sua máquina, eu tinha que provar, né? Eu não sei quem foi que fez, não sei qual é a assistência, não tenho interesse nem de saber para não, né? Mas aí o senhor tem aí um vídeo detalhado, cara, não tem como ser mais claro que isso, tá? Alguém tirou o prisma e a placa lógica do seu equipamento. Eu sei que por isso que eu fiquei nessa redundância de explicando e reexplicando, porque é até difícil de entender, mas eu acho que ficou claro no vídeo que eu expliquei a mesma informação de todos os modos possíveis, e no final agora tô fazendo um resumo do que eu fiz, tá? Então é isso, querido. Conversa lá na assistência, porque às vezes o cara da assistência vai falar, não fui eu que fiz, mas porra, que técnico é você? Você não percebeu que a imagem deveria ser retangular e a imagem chegou quadrada, né, mano? Mas enfim, basicamente isso aí, tá bom, pastor? Então, vou juntar tudo isso, vou pôr no YouTube, lembrando que não está sendo citado o nome de nenhuma assistência, nem de ninguém, nem do senhor, nem de ninguém, tá? Vou colocar lá só como diagnóstico Epson W18, só, tá bom? E é isso. E por final, né, testei novamente aqui, o projetor funcionou, a VGA. Então é isso, pastor. Você tem um X24 funcionando a entrada VGA, que já é o suficiente para vocês trabalharem aí na igreja, tá? Qualquer dúvida é só me ligar, WhatsApp, tamo junto, tá bom, querido? Obrigadão, fica com Deus.